Bem-vindos à nossa aula de número 101, item 7, capítulo 14, a integração das funções catalácticas. Bom, não vamos perder tempo, um textinho um pouquinho mais comprido que o que nós estamos normalmente lendo, e então vamos focar aqui no nosso receber conhecimento. Sempre muito bom estar com vocês. Quando os homens, ao lidarem com os problemas de suas próprias ações, e quando a história econômica, a economia descritiva e a estatística econômica, ao reportarem as ações de outras pessoas, empregam termos como empresário, capitalista, proprietário, trabalhador e consumidor, estão falando de tipos ideais. Opa, são tipos ideais? Ah, nós já vimos, tem lá um item tipos ideais no começo do nosso livro, não é? Tipos ideais. Deixa eu só achar ele aqui. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Onde é que estão os tipos ideais, meu Deus do céu? Os tipos ideais, os tipos ideais, os tipos ideais. Item 9 do capítulo 2 sobre tipos ideais. Página 88. Depois volta lá se tiver com dúvida, mas não precisa. Quando a economia emprega os mesmos termos, está falando de categorias catalácticas. Os empresários, capitalistas, proprietários, trabalhadores e consumidores da teoria econômica não são as pessoas vivas que encontramos na realidade da vida e na história. São a corporificação de funções distintas no funcionamento do mercado. Então, são a corporificação de funções distintas. Então, eu posso ser consumidor e empresário, depende da função. Ah, vamos ver? O fato de os agentes homens, assim como as ciências históricas, aplicarem ao raciocinar conceitos econômicos e constituírem seus tipos ideais com base nas categorias da teoria praxeológica, não modifica a distinção lógica radical entre tipo ideal e categoria econômica. As categorias econômicas de que nos ocupamos são meras funções integradas. Os tipos ideais referem-se a eventos históricos. O homem, vivendo e agindo, exerce necessariamente diversas funções. Poxa, é isso que eu falei. Nunca é apenas um consumidor. É também empresário, proprietário, capitalista ou trabalhador, ou alguém sustentado pela renda de algum deles. Normalmente esse é aquele socialista de iPhone. Além disso, as funções do empresário, proprietário, capitalista e trabalhador coexistem muitas vezes na mesma pessoa. A história procura classificar os homens segundo os fins que pretendem atingir e os meios que empregam para atingi-los. A economia, investigando a ação na sociedade de mercado, sem se preocupar com os fins pretendidos pelas pessoas, nem com os meios por elas empregados, procura discernir categorias e funções. Então, a economia, investigando a ação na sociedade de mercado, sem se preocupar com os fins pretendidos pelas pessoas, nem com os meios por elas empregados, procura discernir categorias e funções. São duas tarefas diferentes. A diferença pode ser mais bem percebida ao se discutir o conceito cataláctico de empresário. Na construção imaginária da economia uniformemente circular, não há lugar para atividade empresarial, porque essa construção pressupõe a ausência de mudança nos dados que afetam os preços. Lembra? Só para a gente recordar, vou grifar. Se abandonarmos esta suposição de rigidez de dados, percebemos que a ação forçosamente deverá ser afetada por uma mudança nos dados. Como toda ação tem por objetivo necessariamente influenciar um futuro estado de coisas, mesmo que, às vezes, seja apenas o futuro imediato do próximo instante. Então, como toda ação tem por objetivo necessariamente influenciar um futuro estado de coisas,
ele é afetado por todas essas mudanças de dados. Ela é afetada por todas essas mudanças de dados incorretamente previstos que venham a ocorrer no lapso de tempo decorrido entre o início e o fim do período no qual se realiza a ação. Período de provisão. Nota de rodapé número 15. Ir adiante, página 557. Então, como toda ação tem por objetivo necessariamente influenciar um futuro estado de coisas, certo? Como toda ação tem por objetivo necessariamente influenciar um futuro estado de coisas, ela é afetada por todas as mudanças de dados incorretamente previstos que venham a ocorrer no lapso de tempo decorrido entre o início e o fim do período no qual se realiza a ação. Portanto, o resultado da ação é sempre incerto. Agir é sempre especular. Isso é válido não só numa economia de mercado, como também no caso de um Robinson Crusoe, o imaginário ator isolado, o agente homem, o ator isolado, ou numa economia socialista. Numa construção imaginária de um sistema uniformemente circular, ninguém é empresário nem especulador. Então não pode existir esse cara. Numa economia real, todo agente homem, todo ator é sempre um empresário e um especulador. As pessoas dependentes dos agentes homens, dos atores, daqueles que agem, os menores numa sociedade de mercado e as massas numa sociedade socialista, são afetadas pelo resultado das especulações dos atores, embora não sejam eles atores nem especuladores. Então, numa economia real, todo agente, todo ser que age, e nós estamos agora começando a chamar essas pessoas de ator, é sempre um empresário e um especulador. As pessoas dependentes dos atores são afetadas pelo resultado das especulações desses atores, embora não sejam elas atores nem especuladores. E ele dá o exemplo: os menores numa sociedade de mercado e as massas numa sociedade socialista. Quem está especulando? O planejador central. A economia, ao falar de empresários, não se refere a pessoas, mas a uma função específica. Esse é o ponto. Esta função não é uma característica própria de um determinado grupo ou classe de pessoas. É inerente a todas as ações e é exercida por todos os atores. Ao corporificar esta função numa figura imaginária, estamos recorrendo a um artifício metodológico. O termo empresário, conforme a cataláxia o emprega, significa dois pontos: agente homem visto exclusivamente do ângulo da incerteza inerente a qualquer ação. Então, o termo empresário, significa agente homem visto exclusivamente do ângulo da incerteza inerente a qualquer ação. Ao usar este termo, não se deve jamais esquecer que toda ação está inserida no fluxo do tempo e que, portanto, envolve especulação. Os capitalistas, os proprietários e os trabalhadores são necessariamente especuladores. O consumidor também o é, ao prover suas necessidades futuras. Do prato à boca, muita coisa pode acontecer. Tentemos conceber a construção imaginária de um puro empresário até as suas últimas consequências. Este empresário não tem capital. O capital necessário para a sua atividade empresarial lhe é emprestado pelos capitalistas sob a forma de empréstimo em dinheiro. A lei, sem dúvida, o considera proprietário dos diversos meios de produção adquiridos, com o aludido empréstimo, com o empréstimo obtido. Uma vez que o seu ativo é igual ao seu passivo exigível, então, ele comprou, mas ele está devendo. Se for bem sucedido,
O lucro líquido é seu. Se fracassar, a perda recairá sobre os capitalistas que lhe emprestaram os recursos. Tal empresário seria, de fato, um empregado que especula com o dinheiro do capitalista, ficando com todo o lucro líquido, sem ser responsável pelas perdas. Olha que visão das coisas. Mas, mesmo que o empresário possa prover uma parte do capital necessário e tomar emprestado apenas o que faltar, na essência, as coisas não são diferentes. Na medida em que as perdas não possam ser absorvidas apenas pelo próprio empresário, recairão sobre o capitalista emprestador. Um capitalista também é sempre um empresário e um especulador. Sempre corre o risco de perder seu dinheiro. Não existe algo que se possa chamar de investimento absolutamente seguro. O proprietário autossuficiente que cultiva sua terra apenas para prover as necessidades de sua própria família sofre a influência das mudanças na fertilidade do solo ou nas suas necessidades pessoais. Pode ficar mais velho, precisar de mais coisas, de mais recursos. Numa economia de mercado, o resultado das atividades de um agricultor é afetado por todas as mudanças que alterem a importância de sua produtividade, de sua propriedade agrícola no aprovisionamento do mercado. Então, numa economia de mercado, o resultado das atividades de um agricultor é afetado por todas as mudanças que alterem a importância de sua propriedade agrícola no aprovisionamento do mercado. O agricultor, evidentemente, mesmo segundo a terminologia corrente, é um empresário. Nenhum proprietário de quaisquer meios de produção, sejam eles bens tangíveis ou moeda, fica imune à incerteza do futuro. Isso aqui tudo deveria ser grifado, tá, pessoal? Tem que ler várias vezes, porque isso tem que ficar na cabeça. O emprego de quaisquer bens tangíveis ou de moeda para produzir algo, ou seja, a provisão para o dia de amanhã, é em si mesmo uma atividade empresarial. O trabalhador que investe na sua alimentação, na sua moradia, para estar apto a trabalhar, esta pessoa, este agente faz em si mesmo uma atividade empresarial. As coisas são essencialmente as mesmas no caso do trabalhador. Já tem um spoiler, né? Ele é possuidor de certas habilidades. Suas propriedades inatas são um meio de produção mais adequado a certas tarefas e menos adequado a outras. Aí tem lá na página, onde a gente falou do trabalho, lá no começo do livro, né? Se adquiriu a habilidade necessária para efetuar certos tipos de trabalho, está no que diz respeito ao tempo e às despesas absorvidas por esse treinamento, na posição de um investidor. Fez um investimento na expectativa de ser compensado por um rendimento adequado. O trabalhador é um empresário na medida em que seu salário é determinado pelo preço que o mercado atribui ao tipo de trabalho que ele pode executar. Acabou. A pessoa que investe para fazer uma faculdade de engenharia, ele está especulando. Se depois ele termina como motorista de Uber, é porque na cabeça dele houve um prejuízo. Esse preço varia em função de mudanças de condições, da mesma forma que qualquer outro fator de produção. Essas passagens são brilhantes. No contexto da teoria econômica, o significado dos termos em questão é o seguinte: empresário significa o agente homem em relação às mudanças que ocorrem nos dados do mercado. Capitalista e proprietário significam o agente homem em relação às mudanças de valor e de preço que, mesmo quando os dados do mercado permanecem inalterados, decorrem da mera passagem de tempo em consequência da diferença na valoração de bens presentes e bens futuros. Então tá aqui, ó. No contexto, vamos começar a grifar. No contexto da teoria econômica, o significado dos termos em questão é o seguinte. Vamos lá. Empresário significa o agente homem em relação às mudanças que ocorrem nos dados do mercado. Então, a gente viu acima que todo mundo é meio que um agente homem. É um
Um agente que todo mundo é um empresário. Quem são os capitalistas? Capitalista e proprietário, que vai alugar alguma coisa, então também é um capitalista, significa o agente homem, vamos botar em outra cor, rosa. Capitalista e proprietário significa o agente homem em relação às mudanças de valor e de preço que, mesmo quando os dados do mercado permanecem inalterados, decorrem da mera passagem do tempo em consequência da diferença na valoração de bens presentes e bens futuros. Quem aluga está ganhando com relação ao tempo. Perdão, que isso aqui tinha que ser da mesma cor do de cima. Só um minuto, né? Que é a continuação lá de cima. Trabalhador. Trabalhador significa o homem em relação à utilização do fator de produção trabalho humano. Ok. Assim, cada função é primorosamente integrada. O empresário ganha lucros e sofre perdas. Os donos dos meios de produção, bens de capital ou terra, ganham o juro original. Os trabalhadores ganham salários. Neste sentido, elaboramos a construção imaginária da distribuição funcional, que é diferente da distribuição histórica real. Enfatizamos mais uma vez o fato de que todo mundo, inclusive o leigo, ao lidar com os problemas de determinação de renda, recorrem sempre a essa construção imaginária. Os economistas não a inventaram, apenas extraíram-na das deficiências próprias a uma noção popular. Para uma análise epistemológica da distribuição funcional, ver John Bates Clark, The Distribution of Wealth, né, a distribuição da riqueza, Eugene Bombauer, o termo distribuição não deve induzir ninguém a erro. Seu emprego nesse contexto deve ser explicado pelo papel representado na história do pensamento econômico pela construção imaginária de um Estado socialista. E aí voltar para a página 294 para entender isso. No funcionamento de uma economia de mercado, não há nada que possa ser chamado de distribuição. Os bens não são primeiro produzidos e depois distribuídos, como seria o caso num Estado socialista. A palavra distribuição, como emprega o termo distribuição funcional, tem o significado que, há 150 anos, lhe era atribuído. Na linguagem atual, distribuição significa dispersão de bens entre consumidores efetuada pelo comércio. A economia, entretanto, sempre usou e ainda usa o termo empresário num sentido diferente daquele que lhe atribui a construção imaginária da distribuição funcional. Ela também denomina de empresário aqueles que estão ansiosos por lucrar com o ajustamento da provisão para as prováveis mudanças de situação. Aqueles que têm mais iniciativa, mais espírito de aventura, mais rapidez de percepção que a maioria das pessoas, enfim, todos os pioneiros dinâmicos que promovem o progresso econômico. Então, aqui, vou colocar de verde, porque a economia também faz a distinção. Colocou os empresários fora daqueles que nós citamos acima. Esta noção é bem mais estreita do que o conceito de empresário usado na construção da distribuição funcional. Deixa de considerar inúmeros casos que são abrangidos pelo conceito mais amplo. É pena que o mesmo termo tenha sido usado para significar duas noções diferentes. Teria sido mais conveniente usar o outro termo para esta segunda noção, que a gente chama de empresário. Por exemplo, o termo promotor, que na verdade o mundo depois passou a usar o termo empreendedor. E na verdade depois fez uma miscelânea. Deixou o termo empresário para esta segunda função, que não é da distribuição funcional, e usou empreendedor para todos aqueles, trabalhador, aquele que vai investir em apartamentos para alugar, ou para alugar galpões industriais, ou capitalista, como empreendedores. Usando a palavra empreendedor, então, para aquela distribuição funcional que nós definimos lá no começo. Devemos admitir que a noção de empresário promotor não pode ser definida com rigor praxeológico. Neste ponto, assemelha-se à noção de dinheiro, que também escapa, diferentemente da noção de meio de troca, a uma rígida definição praxeológica.
Nós vamos ver essas definições praxeológicas, né? Porque dinheiro e meio de troca, suas noções são diferentes, assim como você não pode usar essa noção de empresário promotor. Não obstante, a economia não pode dispensar o conceito de promotor, porque ele se refere a um dado que é uma característica da natureza humana, que está presente em todas as transações do mercado, marcando-as profundamente. Referimos-nos ao fato de que vários indivíduos não reagem a uma mudança de condições com a mesma rapidez e nem da mesma maneira. A desigualdade dos homens, que se deve a diferenças tanto nas suas qualidades inatas como nas vicissitudes de suas vidas, se manifesta também dessa maneira. Há no mercado os que abrem o caminho, os que dão o ritmo e os que apenas imitam os procedimentos dos seus concidadãos mais ágeis. O fenômeno da liderança é tão real no mercado como em qualquer outro setor da atividade humana. A força motriz do mercado, o impulso que engendra inovação e progresso incessantes, provém do estado de alerta do promotor e de sua avidez de lucros tão grandes quanto possíveis. Então, este indivíduo, ele precisa ser colocado dentro do processo e descrito. Entretanto, não há perigo de que o uso equivocado desse termo possa resultar numa ambiguidade no estudo do sistema cataláctico. As dúvidas que porventura surjam podem ser esclarecidas pelo emprego do termo promotor em vez de empresário. E volto a dizer, nos dias de hoje, num conceito mais de mercado, como a gente usa, o empresário seria o promotor do Mises e o empreendedor, o empresário que ele colocou lá em cima na, na, na integração funcional, na dispersão funcional. É isso mesmo, né? Isso. Então, convido a vocês a dar mais uma lida para que a gente possa entender cada vez mais todos esses conceitos que nos são muito úteis, para que a gente possa descrever muitas vezes o papel de cada um de forma rápida e a gente entender nas nossas várias abstrações econômicas o que, o que cada ator está pretendendo fazer. Tá certo? Nos vemos na nossa próxima aula.